Gente, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Caio Alemão. Dessa vez eu peço pouco, mas dessa vez eu realmente peço a vocês de compartilharem esse vídeo, porque vai ser um dos mais especiais aqui no meu canal, que fala sobre especialistas em segurança dos Estados Unidos que escreveram uma carta, e nessa carta que nós vamos falar aqui, apresentar para vocês aqui, vão mostrar direitinho o que fez para a Rússia atacar a Ucrânia. Exatamente, com todos os dados e com todas as atitudes que foram tomadas e o resultado onde nós estamos hoje. Vai ser um vídeo demorado, gente. Por favor, sentem-se, pegam alguma coisa para tomar, pegam alguma coisa para comer, né, se for possível. Porque esse vídeo realmente demora, mas vocês têm que ficar até o final para entender tudo que esses especialistas em segurança alertam, gente. E eles são especialistas dos Estados Unidos, tá, gente? Em 16 de maio de 2023, o New York Times publicou um anúncio de página inteira sobre a guerra na Ucrânia. O texto é assinado por 14 altos especialistas em segurança dos Estados Unidos. Tá, o texto faz um ano, mas do ano passado para cá, a situação ainda piorou, gente. Tá? Os autores condenaram a invasão russa da Ucrânia. No entanto, o texto oferece um retrato mais objetivo e menos unilateral da crise na Ucrânia do que o governo dos Estados Unidos ou os meios de comunicação social apresentaram anteriormente ao público. São especialistas dos Estados Unidos, não esquecem disso. O apelo tem em conta fatores causais, como o papel desastroso dos Estados Unidos na expansão da OTAN para leste. Os avisos sobre essa questão que foram ignorados pelas sucessivas administrações dos Estados Unidos desde 1990. E novas medidas de escalada que acabaram por conduzir a guerra. Desculpem. A guerra Rússia-Ucrânia é um desastre absoluto. Centenas de milhares de pessoas foram mortas ou feridas até agora. Milhões estão em fuga. A destruição do meio ambiente e da economia é imensurável. A devastação futura poderá crescer exponencialmente à medida que as potências nucleares se aproximarem cada vez mais à guerra aberta umas contra as outras. Deploramos a violência, os crimes de guerra, os ataques indiscriminados com mísseis, o terrorismo e outras atrocidades que fazem parte dessa guerra. Mais armas e mais guerra não são uma solução para essa violência chocante, mas uma garantia para mais destruição e morte. Como americanos e especialistas em segurança nacional, gente, apelamos ao presidente Biden e ao Congresso para que utilizem todo o seu poder para pôr fim rápida e diplomaticamente à guerra Rússia-Ucrânia, especialmente tendo em conta os graves perigos de uma escalada militar que pode sair do controle. Tá? Ano passado eles já escreveram isso. E o que aconteceu, vocês sabem muito bem. Há 60 anos, o presidente John F. Kennedy descreveu uma visão que é crucial para a sobrevivência da humanidade hoje. Isso é, acima de tudo, as potências nucleares, ao defenderem os seus próprios interesses vitais, devem evitar os confrontos que dariam ao adversário a escolha entre recuar, humilhado ou travar uma guerra nuclear. Seguir tal rumo na era nuclear seria apenas uma prova da nossa política de falência ou por um desejo coletivo de morte para o mundo.
A causa imediata dessa guerra catastrófica na Ucrânia é a invasão russa. Mas os planos e ações para expandir a OTAN até as fronteiras da Rússia serviram para alimentar os receios russos. E a liderança russa enfatizou repetidamente esse ponto durante 30 anos, gente. O fracasso da diplomacia levou, portanto, a esta guerra. A diplomacia é agora urgentemente necessária para pôr fim à guerra Rússia-Ucrânia antes que essa destrua completamente a Ucrânia e ponha em perigo a sobrevivência da humanidade. As atuais preocupações geopolíticas da Rússia estão marcadas pelas memórias das invasões de Carlos VII, Napoleão, o chamado Kaiser alemão, e de Hitler. As tropas dos Estados Unidos também fizeram parte de uma força de invasão aliada que interveio sem sucesso contra o lado vitorioso na Guerra Civil Russa pós Primeira Guerra Mundial. A Rússia vê a expansão da OTAN e a presença de tropas nas suas fronteiras como uma ameaça direta, enquanto os Estados Unidos e a OTAN veem apenas uma preparação prudente. Porém, na diplomacia é preciso tentar olhar as coisas com empatia estratégica e tentar compreender os seus adversários. Isso não é fraqueza, mas sabedoria. Rejeitamos a ideia de que os diplomatas que pretendem alcançar a paz tenham de estar do lado de qualquer um dos lados, nesse caso da Rússia ou da Ucrânia. Se quisermos uma verdadeira diplomacia, temos de escolher o lado da razão, o lado da humanidade e da paz. Vemos a promessa do presidente Biden de apoiar a Ucrânia durante o tempo que for necessário, como uma licença para prosseguir objetivos mal definidos e, em última análise, inatingíveis. Essa promessa poderá revelar-se tão desastrosa como a decisão do presidente Putin no ano passado 2022, de lançar a sua invasão e ocupação criminosas. Não podemos e não apoiaremos a estratégia de combater a Rússia até ao último ucraniano. Defendemos um compromisso significativo e genuíno com a diplomacia, particularmente um cessar-fogo imediato, gente, na época já, e negociações sem condições prévias, desqualificantes ou inatingíveis. Provocações deliberadas levaram à guerra Rússia-Ucrânia. Da mesma forma, a diplomacia consciente pode acabar com isso. É sempre aquilo que nós também sempre comentamos aqui. As ações dos Estados Unidos e a invasão da Ucrânia pela Rússia, à medida que a União Soviética entrou em colapso e a Guerra Fria terminou, os líderes dos Estados Unidos e da Europa Ocidental garantiram aos líderes, e agora atenção para aqueles que não se lembram disso, tá, gente? Para aqueles que ainda pensam que isso surgiu de uma hora para outra, não, gente. Essa guerra já tem passado. E nós estamos repetindo através de especialistas dos Estados Unidos de segurança que vão dizendo agora como isso aconteceu, como chegou a esse ponto. À medida que a União Soviética entrou em colapso e a Guerra Fria terminou, os líderes dos Estados Unidos e da Europa Ocidental garantiram aos líderes soviéticos, tá? E mais tarde aos líderes russos, que a OTAN não se expandiria em direção às fronteiras da Rússia. Tá? Entendeu? Não haveria expansão da OTAN nem um centímetro para leste, disse o secretário de Estado
dos Estados Unidos, na época James Baker, ao líder soviético Mikhail Gorbachev, em 9 de fevereiro de 1990. Para aqueles que não se lembram, né, gente? Garantias semelhantes de outros líderes norte-americanos, britânicos, alemães e franceses na década de 1990 confirmaram essa afirmação. Desde 2007, a Rússia tem alertado repetidamente que as forças da OTAN nas fronteiras da Rússia são inaceitáveis. 2007, há 27 anos atrás. Tal como quaisquer forças russas no México ou no Canadá seriam hoje inaceitáveis para os Estados Unidos, ou como os mísseis soviéticos em Cuba eram inaceitáveis em 1962. E vocês lembram, talvez, os mais velhos, que na época nós estávamos por um fio de uma guerra, provavelmente também nuclear. A Rússia descreveu uma possível expansão da OTAN que incluiria a Ucrânia como particularmente provocativa. Vendo a guerra através dos olhos da Rússia, a nossa tentativa de compreender a perspectiva russa sobre a sua guerra não defende a invasão ou a ocupação. Nem esta perspectiva implica que os russos não tiveram outra escolha senão ir para a guerra. Mas, tal como a Rússia tinha outras opções, o mesmo aconteceu com os Estados Unidos e a OTAN no período que antecedeu esta guerra. Os russos deixaram claras as suas linhas vermelhas. Na Geórgia e na Síria, provaram que usariam a força se essas linhas fossem cruzadas. Em 2014, a sua ação imediata na Crimeia e o apoio aos separatistas no Donbass mostraram que eles levavam a sério o seu compromisso de defender os seus interesses. Não é claro por que razão isso não foi compreendido pela liderança dos Estados Unidos e da OTAN. A incompetência, a arrogância, o cinismo ou uma combinação de todos esses fatores provavelmente contribuíram. Não são palavras do Caio, gente. O Caio está lendo um artigo, tá? Só para repetir, de 14 especialistas, tá? De segurança nacional dos Estados Unidos. 14 especialistas assinaram esse artigo. Tá? Mesmo após o fim da Guerra Fria, diplomatas, generais e políticos dos Estados Unidos alertaram por os perigos da expansão da OTAN até as fronteiras da Rússia e da interferência maliciosa na esfera de influência da Rússia. Os antigos membros do gabinete, Robert Gates e William Perry, emitiram esses avisos, tal como os referenciados diplomatas George Kennan, Jack Matlock e Henry Kissinger. Em 1997, 50 peritos senhores em política externa dos Estados Unidos escreveram uma carta aberta ao presidente Bill Clinton, aconselhando-o a não expandir a OTAN, chamando-a de um erro político de proporções históricas. Isso foi em 97, já. 27 anos atrás. Contudo, o presidente Clinton optou por ignorar esses avisos. O mais importante para compreender a arrogância e o cálculo maquiavélico na tomada de decisões dos Estados Unidos no contexto da guerra Rússia-Ucrânia é a rejeição das advertências de William Burns, atual diretor da Agência Central de Inteligência. Num telegrama à Secretaria de Estado Condoleezza Rice, em 2008, quando ainda era embaixador na Rússia, Burns escreveu sobre a expansão da OTAN e a adesão da Ucrânia. 2008. As aspirações da Ucrânia e da Geórgia à OTAN não só tocam
num ponto sensível na Rússia, como também levantam sérias preocupações sobre as consequências para a estabilidade na região. A Rússia não só enfrenta o cerco e os esforços para minar a sua influência na região, mas também teme imprevisibilidade e consequências descontroladas que afetariam seriamente os interesses de segurança russa. Os especialistas dizem-nos que a Rússia está particularmente preocupada com o fato de as elevadas tensões na Ucrânia sobre a questão da adesão à OTAN, onde grande parte da comunidade étnica russa se opõe à adesão, possam conduzir à divisão social, à violência ou, na pior das hipóteses, a uma situação civil-guerra. Nesse caso, a Rússia enfrentaria a questão de intervenir e essa seria uma decisão que a Rússia não gostaria de enfrentar. Por que é que os Estados Unidos insistiram em expandir a OTAN apesar de tais avisos? Você tem alguma resposta? O lucro da venda de armas foi um fator importante. Sempre o querido Dindin. Faz a oposição à expansão da OTAN um grupo de neoconservadores e altos executivos de fabricantes de armas nos Estados Unidos fundou o Comitê dos Estados Unidos para a expansão da OTAN. Desculpem, saúde. Entre 1996 e 1998, outro século, né? Os maiores fabricantes de armas gastaram 51 milhões de dólares, o equivalente a 94 milhões de dólares no valor de hoje. Em lobby e mais milhões em contribuições de campanha, devido a essa generosidade, a expansão da OTAN foi um negócio rápido, com os fabricantes de armas dos Estados Unidos a venderem milhares de milhões de dólares em armas aos novos membros da OTAN. É isso que importa, né? Lucro, lucro e mais lucro. Até a data, os Estados Unidos enviaram equipamento militar e armas no valor de 30 bilhões de dólares para a Ucrânia. Isso foi ano passado, maio ano passado. O valor já mais do que duplicou. Tendo a ajuda total à Ucrânia ultrapassando os 100 bilhões de dólares. A guerra, disse, é um negócio particularmente lucrativo para um grupo seleto. Em resumo, a expansão da OTAN é uma característica fundamental de uma política externa militarizada dos Estados Unidos, caracterizada pelo unilateralismo que levou à mudança de regime e à guerra preventiva. As guerras fracassadas, mais recentemente no Iraque e no Afeganistão, geraram carnificina e novos confrontos, uma dura realidade criada pela própria América. A guerra Rússia-Ucrânia abriu uma nova arena de confronto e carnificina. Embora essa realidade não seja inteiramente nossa culpa, poderá ser a nossa ruína se não trabalharmos para encontrar uma solução diplomática que pare a matança e acalme as tensões. Vamos fazer da América uma força pela paz no mundo. Isso foram as palavras desses especialistas de segurança nacional. E agora a gente vai olhando para o ano 1990 e de lá para cá. E o que aconteceu para aqueles que ainda não entendem o passado disso tudo, o que fez por que isso tudo aconteceu, nós vamos lembrar. Escutam só, gente. Fiquem atentos, porque isso agora é bastante
importante. E para você que ficou, depois de 20 minutos ainda ligado nesse vídeo, o texto, tá? O link desse texto, que é em inglês, eu coloco debaixo desse vídeo, tá, gente? Aí, de repente, vocês podem também tirar esses dados e o que aconteceu exatamente. Aí vocês têm tudo isso quando vocês falaram com um amigo, com um conhecido, vocês podem dizer, ó, isso aconteceu antes e fez com que, ó, nós estamos nessa meleca. 1990, os Estados Unidos asseguraram à Rússia que a OTAN não se expandiria em direção à sua fronteira. Não haveria expansão da NATO nem 1 centímetro mais para leste, disse o secretário de Estado dos Estados Unidos, James Baker, na época. 1996, os fabricantes de armas dos Estados Unidos formam o comitê para expandir a OTAN e gastam mais de 51 milhões de dólares em lobby no Congresso. 6 anos depois, tá, gente? 1997, desculpem. 50 especialistas em política externa, incluindo antigos senadores, oficiais militares, reformados e diplomatas, assinam uma carta aberta qualificando a expansão da NATO como um erro político de proporções históricas. Um ano depois, tá? 1997. 1999. A OTAN admite a Hungria, a Polônia, a República Tcheca na OTAN. Estados Unidos e OTAN bombardeiam a Sérvia, aliada da Rússia. 1999. 2001. Os Estados Unidos retiraram-se unilateralmente do Tratado de Defesa contra Mísseis Balísticos. 2004. Mais 7 países da Europa de Leste aderam à OTAN. As tropas da OTAN estão agora diretamente na fronteira russa. Nem levou 15 anos. 2008. Os líderes da OTAN anunciaram planos para admitir a Ucrânia e a Geórgia, que também ficam nas fronteiras da Rússia, na OTAN. 2008. 2009. Os Estados Unidos anunciaram planos para instalar sistemas de mísseis na Polônia e na Romênia. 2014. O presidente ucraniano, legalmente eleito, Viktor Yanukovych, foge da violência para Moscou. A Rússia vê a derrubada de Yanukovych como um golpe de Estado dos Estados Unidos e dos países da OTAN. 2014. 2016. Os Estados Unidos começam a enviar tropas para a Europa. 2019. Os Estados Unidos retiram-se unilateralmente do Tratado de Forças Nucleares de alcance intermediário. 2020. Os Estados Unidos retiraram-se unilateralmente do Tratado de Céus Abertos. 2021. A Rússia faz proposta de negociação ao mesmo tempo que envia mais tropas para a fronteira com a Ucrânia. Os representantes dos Estados Unidos e da OTAN rejeitaram imediatamente as propostas russas. 24 de fevereiro de 2022. A Rússia invade a Ucrânia, iniciando a guerra Rússia-Ucrânia. A cronologia documentada no apêndice do apelo expressa de forma impressionante os 30 anos de provocações dos Estados Unidos que levaram à invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022. A figura, quer dizer, o thumbnail que eu coloquei na frente do vídeo, tá? Mostra uma mapa da Europa, talvez vocês possam colocar numa tela maior, né? Incluindo a Rússia europeia, mostrando as atuais bases militares dos Estados Unidos e da OTAN em países europeus e no Médio Oriente.
E agora pensa um pouco. O tratado que foi fechado em 1990 e o que veio depois. E onde estávamos em 2022 com as fronteiras da OTAN. E aí, se você começa a pensar, e é sincero, né? Pensa bem. E se essa situação se inverter, de repente a gente tem um mapa dos Estados Unidos com hipotéticas bases militares russas no México, nas ilhas do Caribe e no Canadá. Como os Estados Unidos iam reagir? Me dá uma resposta, gente. Se vocês ainda acham que o russo tem culpa em tudo, me dá uma explicação o que vocês pensam que os americanos fariam. Quem não pensa no ditado ao olhar para essa foto? Não faça com ninguém o que você não quer que façam com você. No entanto, essa regra de ouro pressupõe implicitamente que um reconhece o outro como igual, gente. Pensa um pouco nisso tudo, lembrando que o link desse artigo eu ponho para vocês debaixo desse vídeo. Forte abraço, gente. Por favor, imprimem esses dados, mostrem numa próxima conversa com os seus amigos que ainda acham que a Rússia é o único culpado nisso tudo. Vão lá, ó, aqui, ó, a lista, tá? E o que foi prometido e onde nós estamos hoje, tá bom? Forte abraço, não esquecem de compartilhar. Eu peço pouco, mas dessa vez, por favor, levam adiante. Muito importante para todos nós. Forte abraço, gente. Mão no coração. Até no próximo. Até breve. Valeu.